Fala galera, saudações vascaínas, vamos começar aqui esse pós-jogo de Flamengo 2, Vasco 1 pelo Campeonato Carioca, mais uma derrota do Vasco para o rival, o tabu vai aumentando, e isso incomoda, né? Incomoda demais, machuca ver o Vasco não conseguindo mais uma vez competir contra o Flamengo. Enfim, é até difícil falar porque acaba sendo tudo muito repetitivo, né? É praticamente as mesmas coisas que a gente já fala nos últimos vídeos em jogos contra o Flamengo. Me assusta, cara, me assusta, me chateia, me revolta, me deixa indignado a postura que o Vasco tem contra o Flamengo. A gente sabe aqui, cara, ninguém é idiota, né? A gente acompanha futebol, a gente sabe que hoje o time do Flamengo é muito melhor, né, do que o time do Vasco. É um time que já está mais pronto, é um elenco muito forte, é um elenco muito qualificado. O Vasco ainda está alguns passos, né, atrás do Flamengo em relação a isso. Mas isso não justifica a forma como o Vasco encara os jogos contra o Flamengo. Acho que o Vasco tinha que encarar com mais valentia, né, essas partidas e não apenas entrar para não perder, entrar já com esse espírito de derrotado. Eu acho que quando o Vasco, e hoje aconteceu nos primeiros 20 minutos ali, aconteceu no primeiro tempo do jogo passado, quando o Vasco entra com o espírito de que não, vamos jogar, é 11 homens contra 11 homens, vamos tentar, os caras lá não são mais machos que a gente não, os caras podem até ser melhor de bola, mas não são mais machos que nós, vamos para cima dos caras também, vamos igualar na vontade, na força física, na pegada, o Vasco até consegue equilibrar as coisas, né, e hoje, nos primeiros 20 minutos, o Vasco até conseguiu. Mas aí depois vem um relaxamento assim e a coisa, enfim, vira praticamente um protocolo, né? Vira um jogo protocolar, assim, é só aguardando o apito final. O Vasco hoje faz 1-0 com o Nuno Moreira, que talvez seja aí uma grata surpresa, né? Dessa leva de contratações do Vasco. Nuno Moreira faz 1-0 para o Vasco, uma jogada de falta ali cobrada pelo Coutinho, o Lucas Freitas tenta finalizar, acaba furando, a bola sobra para o Nuno Moreira e ele faz 1-0, nesse momento colocando o Vasco de volta na disputa. E era um momento que o Flamengo estava melhor no jogo, né? O Flamengo estava mais próximo do gol do que o Vasco, mas futebol é isso, o Vasco numa bola parada vai e consegue fazer 1-0. Só que eu não vou dizer vantagem no placar porque no agregado ainda estava dando Flamengo, porque o Flamengo tinha vantagem do empate e tinha vencido o primeiro jogo por 1-0. Mas o Vasco estava ali vivo na disputa. Porém, isso durou só 10 minutos, né? O Flamengo continuou em cima do Vasco, continuou sendo melhor na partida e faz ali o gol de empate com o Bruno Henrique, num lance muito polêmico que, cara, eu sei que vai ter flamenguista aqui que vai falar que é choro, que é isso, que é aquilo, mas a gente tem que pontuar um lance onde o Bruno Henrique estava impedido, né? Bruno Henrique que não era nem para estar em campo mais, era para ele ter sido expulso antes, já que ele já tinha o cartão amarelo, ele dá uma cotovelada ali no jogador do Vasco, era lance para segundo amarelo, o juiz não deu nada, então o jogador que não era nem para estar em campo, já era para ter sido expulso, faz o gol de empate do Flamengo num lance irregular, porque mesmo o Campeonato Carioca tendo as linhas mais grossas, né? Foi regulamento da FERJ esse ano para favorecer o ataque. As linhas são mais grossas, né, em lance de impedimento a favor do ataque. Mas mesmo assim, mesmo com essa linha mais grossa, dava para ver que o Bruno Henrique estava com a cabeça e com o ombro à frente da linha, né? A linha traçada e o Bruno Henrique com a cabeça e o ombro à frente. Então, um gol irregular do Flamengo. E me espanta também a agilidade, né, do VAR, da FERJ, para poder marcar esse gol. Porque foi cerca ali de 12 segundos, o gol estava validado. Num lance que era muito difícil, um lance muito ajustado, que a gente sabe que no futebol brasileiro esse tipo de lance demora 2, 3, 4, 5 minutos, né, para traçar as linhas, para o lance ser validado. Mas no Campeonato Carioca, né, uma agilidade, 12 segundos, validaram o gol, mesmo com o Bruno Henrique em posição irregular. E aí, a partir do momento que o Flamengo empata o jogo, é uma ducha de água fria ali nas pretensões do Vasco em relação à classificação. Como eu disse, cara, o Flamengo tem um time superior ao Vasco, então revolta a forma como aconteceu o gol do Flamengo, com um gol irregular, revolta, porque, sinceramente, a gente já entra com a desvantagem, né, do empate, a gente joga contra uma equipe mais forte e ainda a arbitragem nos prejudica, é uma coisa que revolta, mas analisando friamente,
o gol do Flamengo era questão de tempo. Não saindo dali, se o gol é anulado ali naquele momento, o gol do Bruno Henrique é anulado, o Flamengo ia fazer esse gol depois, porque o Flamengo estava ali amassando, pressionando, e esse gol ia acabar saindo. Uma postura ridícula do Vasco, assim, cara, uma postura de quem entra para vencer, tendo que vencer, né, com a obrigação de vencer por 2 gols, não pode ter a postura que o Vasco teve. Uma postura de não jogar, né? O Vasco não jogou, o gol foi um achado, numa jogada ali de cruzamento, né? Que a bola bate, rebote e o Nuno Moreira faz o gol. O gol foi um achado, mas o Vasco não construiu para marcar. O Vasco não construiu para fazer 2 gols que precisava, ou 3 quando o Flamengo empata. Então, assim, a partir do momento que o Flamengo empata o jogo ali, era só esperar o cronômetro passar mesmo, porque o Vasco não teria forças para reagir. Eu acho que o Vasco também caiu muito de produção depois que o Felipe Coutinho se lesionou. O Felipe Coutinho saiu lesionado, e aí o Carille bota o Lloyd Augusto no lugar do Felipe Coutinho. Não entendi essa substituição, que aí tira o Nuno de posição. O Nuno, um dos poucos que estava fazendo uma boa partida, manteve o Verratti em campo por 90 minutos. Cara, eu gosto muito do Verratti, mas num jogo que o Vasco estava precisando de velocidade, ele manteve o Verratti ali por 90 minutos. Eu achei que, enfim, poderia ter tentado alguma coisa de diferente. Mas no mais, meus amigos, é frustrante demais, né? É frustrante a postura com que o Vasco enfrenta o Flamengo, né, nos últimos jogos. Porque o Vasco tem um time pior que o do Botafogo, por exemplo, também. O Vasco tem um time hoje, a diferença talvez seja menor, assim, entre o Fluminense, um pouco mais parecido, mas o Vasco também tem um time inferior hoje ao Fluminense, ao Botafogo. Mas o Vasco vai jogar os clássicos contra o Fluminense, contra o Botafogo. O Vasco joga de igual para igual. O Vasco ganha, perde, empata, enfim. O Vasco entra com uma postura diferente. Agora, quando é contra o Flamengo, o time já entra com uma postura de derrotado, e aí realmente não vai conseguir fazer nada de diferente, a não ser perder o jogo. Infelizmente, mais uma derrota aí contra o Flamengo. Preocupa demais esse time do Vasco aí para o Campeonato Brasileiro. A gente já agora acaba o estadual para a gente, né? Pensar no Campeonato Brasileiro, que começa no fim de março. Acho que preocupa demais esse time do Vasco. É um time que está longe de estar pronto, é um time que tem um técnico que não passa confiança. E eu acho que a pressão em cima do Carille vai começar a aumentar a partir de agora. Então, assim, é uma situação realmente preocupante demais. Enfim, uma postura lamentável do Vasco hoje. Mais uma vez, mais uma derrota no Clássico. Eu não vou ficar aqui dando murro em ponta de faca, não vou ficar aqui me estendendo, que eu também já estou, meus amigos, esgotado mentalmente, desgastado já também com toda essa situação. Tá bom? Bom final de sábado aí para vocês, um bom domingo amanhã. Aproveite o domingo de vocês. Saudações, um abraço, até a próxima. Valeu, tamo junto.